Salve galera, tudo suave? Aqui é o Gabriel Correal. Amanda Fernandes. Sejam bem-vindos a mais um Okun. Hoje a gente vai falar sobre a teoria de Gaia e sobre a evolução através da cooperação e o seu contraponto, que é a evolução através da competição, proveniente da linha de pensamento dos neodarwinistas. E a gente vai correlacionar esse tema com como o capitalismo se apropriou e adaptou as suas bases para justificar e naturalizar a competição feroz na economia e também na sociedade. Mas antes de tudo, a gente pede aqui para vocês, deixem seu like. Se você não segue ainda a gente, segue por favor, ativa o sininho, que isso dá aquele gás, daquele boost para trazer esse conteúdo tão importante, fundamental eu diria, né? Para ter uma vida mais tranquila, mais harmoniosa com o resto do planeta. E que são conteúdos de pouco acesso, pouca informação, né? Pouco material na internet. A gente vem falando já e citando há algum tempo sobre a teoria de Gaia, a ciência de Gaia, né, na verdade. E então, para um melhor entendimento, para ficar um pouco mais claro sobre tudo isso que a gente vai trazendo aos poucos em cada vídeo, a gente resolveu trazer aqui um resumo dinâmico e fácil dessa ciência que é tão ampla e maravilhosa e que embasa a gente em tantas das coisas que a gente traz aqui e que nos ensina a ver o mundo através dessa maneira mais ampla e fora da caixinha de descartes. E se você não pegou essa referência, a gente vai colocar o card aqui para você acompanhar o vídeo em que a gente falou um pouco sobre o pensamento cartesiano. Mas antes de falarmos da ciência de Gaia, propriamente dita, né, é importante trazer e falarmos sobre o darwinismo e o neodarwinismo, né, para que vocês consigam entender o que a gente quer mostrar, né, trazer esses contrapontos que a gente quer trazer para a reflexão, né. Então, para começar, vamos lá. Charles Darwin foi um naturalista britânico do século XIX e quem, através de seus estudos e observação ao longo de sua viagem ao redor do mundo, no famoso Beagle, lançou aquela braba da teoria da evolução, né, que pôs por terra a questão da criação divina e imutável, né, aquilo que dava também chance e margens para a geração espontânea. E o Darwin notou a existência de órgãos homólogos, né, que são órgãos parecidos entre grupos de animais, como, por exemplo, as nadadeiras de uma baleia, as asas de um morcego, as mãos do ser humano. Anatomicamente elas são iguais, mas têm funções diferentes. Sim, mas através disso ele chegou à conclusão de que haveria um ancestral comum e que ao longo do tempo as modificações individuais favoráveis eram selecionadas pelo meio, né? E assim elas eram passadas para as futuras gerações, causando assim a evolução e a diferenciação entre as espécies. Já no século seguinte a esse pensamento, foram adicionadas as descobertas da genética, da paleontologia, da sistemática, entre outras áreas, e deu origem ao que hoje a gente chama de neodarwinismo. Contudo, né, mesmo com todas essas informações, a seleção natural ainda continuou como uma força central, né, o principal foco da evolução para os biólogos. A seleção natural, não entenda mal, assim, ela é sim uma força, é fundamental, é importantíssimo para a evolução, mas ela única e exclusivamente, ela não explica o pluralismo, né, a variedade de espécies. Na verdade, ela tende à redução das espécies, né, da diversidade, visto que ela seleciona ou selecionaria alguns poucos genes que seriam, né, os mais adaptados ou favoráveis ao ambiente tal, e diminuindo assim a diversidade. E esse pensamento apenas focado na seleção natural fortaleceu a máxima de que só o mais forte ou o mais adaptado sobrevive, né, favorecendo assim o individualismo e o egoísmo. Não à toa, na década de 70, ali por 76, o famoso biólogo Dawkins, né, o Richard Dawkins, lançou o livro O Gênio Egoísta, né? Nesse livro ele traz que tudo que nós fazemos é por próprio egoísmo, que é para apenas passar o nosso material genético para frente, mas ele traz isso até no nível genético, no nível do gene, né, que seria o mais basal, o mais básico do ser vivo, né, dizendo que desde a época em que não existia um gene, um organismo tão complexo, o objetivo de tudo, o aminoácido virar proteína e por aí vai, era
se reproduzir, para passar para frente a informação, de certa forma se tornar imortal, e seria esse o objetivo até hoje, né? Alegando que não existe um altruísmo real. Né? E se a gente levar em consideração só esse pensamento, né, do mais forte, do mais apto e da competição, é um pensamento muito simplista, que não explica toda a complexidade da vida. E ali ainda na década de 60, a gente tem uma pesquisadora incrível chamada Lynn Margulis, que ela começou a estudar algumas organelas celulares e reparou que muitas dessas organelas eram semelhantes a bactérias. E aí ela levantou a teoria, após muitos estudos e comparações, uma teoria que ela chamou de endossimbiose, que é a teoria que diz que as células complexas, que a gente chama de eucarióticas, que significa células que possuem o núcleo, elas, na verdade, seriam associações entre células mais simples e bactérias, afirmando assim, iniciando, né, um movimento de um pensamento de que, na verdade, a evolução se dá também pela cooperação, ao invés de somente pela competição. Só que com isso ela estava indo ao contrário de todo o pensamento... Bateu de frente, né? Que era predominante e que era meio que um dogma, né, científico da época. E a gente nem precisa dizer que a academia científica, dominada pelo pensamento neodarwinista e dominada também por homens e pelo pensamento patriarcal, desacreditou completamente da pesquisa dela, falou que aquilo não era ciência e rechaçou completamente a teoria que ela estava trazendo. A pesquisa dela foi recusada por mais de 15 vezes em revistas científicas. Segundo Antônio Nobre, em alguma das negativas, rejeições de uma revista, um revisor chegou a alegar que era uma heresia o que ela estava trazendo, né? Chegou a esse nível, né, de considerar heresia. Você vê como era forte, né, o pensamento da competição, era quase um dogma religioso, mesmo, né? Mas hoje a gente sabe que a endossimbiose é real, ela é totalmente aceita, não há quem discuta isso, até porque a gente sabe hoje em dia que não existiria nossa digestão se não fosse a associação com bactérias, as bactérias da nossa famosa flora intestinal, e que são elas, inclusive, que regulam e impedem que outras bactérias danosas invadam o nosso corpo e a gente passe mal, né? E também sabemos hoje que os cloroplastos das plantas, as mitocôndrias na célula animal, né? A mitocôndria, inclusive, traz faz a respiração celular, são provenientes de uma associação de uma célula ancestral com uma bactéria, né? E esse trabalho da Lynn Margulis fortaleceu e muito a teoria de Gaia, né, que foi elaborado por James Lovelock quase uma década também depois, ele também na década de 70, que estudando a composição da atmosfera através de dados da NASA, percebeu que fatores físico-químicos só não eram suficientes para manter, né, a vida ideal, né, manter o ambiente, a atmosfera ideal para a vida, e que algum outro fator deveria estar faltando nessa pesquisa, né, nesse bolo aí. Então ele concluiu que os fatores biológicos, a vida, são importantíssimos também, são essenciais para manter o planeta em equilíbrio, para gerar as condições favoráveis ao todo, né, para que se mantenha a vida. E por isso, né, por esse controle através de feedbacks negativos, né, de uma forma geral, ampla, através desses componentes biológicos, físico-químicos, ele fez a associação da Terra com um grande organismo, como se fosse um ser vivo, por isso Gaia, né? Que como se o planeta estivesse se regulando mesmo, fazendo uma homeostase, se mantendo numa forma ideal, através de feedbacks negativos. Não é que seja um planeta realmente um ser vivo com 2 olhinhos, né? Tem todo um sistema digestivo ou coisas do tipo como a gente. Mas ele trouxe essa questão porque um ser vivo faz a homeostase, ele se regula para que se mantenha num equilíbrio, numa condição ideal interna para poder viver. E aparentemente, com todas essas questões, ele mostrou que o planeta faz isso, né? Tirou a gente desse pensamento completamente simplista, né? Sim. E trouxe uma grande complexidade onde toda a vida existente trabalha para criar a própria vida. Exatamente. E mantê-la, né?
E essa teoria foi duramente criticada, mas hoje ela é amplamente aceita. Na ciência a gente considera ela como o norte principal, né? Sendo que em muitos lugares hoje ela é chamada de ciências dos sistemas terrestres, só que isso é só um eufemismo para não continuar chamando de ciência de Gaia, que foi o que eles rechaçaram e disseram que não era Quase não dá um braço a torcer, né? Digamos, vamos darwinizar Gaia, né? Só que a gente está falando sobre a mesma coisa, é a mesma coisa. ciência que mudaram de nome. Então, só que essa demora nessa aceitação e na compreensão dessa teoria e desse nível de complexidade que é o nosso planeta e de como toda a vida está colaborando para manter essa saúde do todo, ela teve seu preço, né? Como a gente falou, principalmente com relação às mudanças climáticas, que foram vistas como algo muito simplista, e que a gente podia ter assumido um outro caminho e não estar vivendo consequências tão graves como a gente está vivendo hoje, se a gente tivesse aceitado essa teoria antes e mudado os rumos de como a gente estudou sobre toda essa complexidade de como as coisas vão se sobrepondo e se somando entre si, né? Não há como imaginar que a vida não influenciaria nos processos do planeta, né? Foi a alta concentração do CO2 na atmosfera favoreceu o surgimento dos seres autótrofos, né, os seres fotossintetizantes, e por sua vez reduziram o CO2. Reduzindo o CO2 também, eles aumentaram o O2 na atmosfera, diminuíram a temperatura do planeta, o que permitiu o surgimento dos seres que precisam de oxigênio para respirar, né? E os humanos estão aí para provar o quão podemos interferir e alterar o planeta. Tá, e as mudanças climáticas não deixam a gente mentir, né? Infelizmente, a gente foi seguindo um caminho errado, um caminho tanto quanto suicida, né? E ao assumirem a seleção natural, né, e a competição como praticamente uma lei máxima e irrefutável, esse pensamento fez com que o egoísmo e essa sensação de competição fosse considerada características próprias, naturais, intrínsecas dos seres, né? E tudo isso foi justificado através da competição e do egoísmo. Até hoje as pessoas tendem a dizer, né? Conversei até com um amigo meu ontem, que ele dizia isso, é natural do ser humano, egoísmo, né? Lei da sobrevivência. Não é bem assim, né? Esse pensamento egoísta caiu como uma luva, né, para os interesses das grandes empresas, das grandes corporações, dos bancos, que através do pensamento neoliberal transmitem a ideia de que o mais apto sobrevive à competição do mercado e que o Estado não deve intervir. Assim o mercado se autorregularia. Aí Maritacas falando com a gente. Chegando a um equilíbrio, né? Bem, que equilíbrio é esse? Monopólio, só se for, né? Vocês conseguem perceber como há um paralelo nessas afirmações com o antigo pensamento neodarwinista? Como a competição iria ao longo do tempo selecionar quem tiver as melhores adaptações financeiras ou genéticas, né? Através ou da seleção natural ou da mão invisível do mercado? Fortalecendo também o pensamento da meritocracia, exatamente, né? E nesse meio tempo, na propagação dessa ideia, como se fosse algo posto, né? Como se realmente o ser humano fosse isso e todos os seres agissem somente através desse pensamento egoísta e da competição, isso foi nos isolando cada vez mais e cada vez mais minando as noções que a gente tem de coletividade, de como trabalhar em prol do todo, que é o que na verdade acontece para a vida conseguir se manter saudável, né? E esse pensamento estimulando cada vez mais a competição, como se fosse a única forma de viver, na verdade de sobreviver, e para assim nos enfraquecer cada vez mais como indivíduos, mas principalmente como comunidade. E além da endossimbiose, a gente pode citar no meio natural, né, alguns exemplos de cooperação, ao invés da competição como forma de se estabelecer de uma maneira saudável na natureza. No ecossistema marinho a gente pode ter vários exemplos. Um deles é os peixes herbívoros e as tartarugas, que a gente inclusive chama de jardineiros do mar, né? Porque eles fazem um trabalho de manter a saúde do ambiente ali recifal ou do costão rochoso, ajudando a manter o equilíbrio
nas proporções dos organismos que ocorrem ali, por exemplo, como corais e algas, e possibilitar manter a diversidade desses ambientes, né? A gente encontra, por exemplo, também peixes e camarões que poderiam ser presas e poderiam ser predados, mas como eles oferecem também um serviço que é fundamental, então existe essa cooperação, né, entre esses organismos e peixes maiores, outros organismos que vão até eles em busca de uma limpeza. Eles tiram os parasitas e tecidos mortos desses animais, mantendo-os saudáveis no meio marinho. No sul do Brasil, acho que em Santa Catarina, tem um estudo que prova que territórios do peixe donzela, que é um peixe herbívoro territorial, esse território ele é maior na presença, quando é sobreposto a um território de garopas, que são peixes carnívoros. Você vê a cooperação acontecendo também. As zooxantelas, que são microalgas fotossintetizantes, que vivem em associação com o coral. Elas recebem o CO2 e proteção dos corais, em contraponto elas fornecem alimento para os corais. Na verdade, a maior parte do alimento dos corais vem das zooxantelas. Tanto que, se é um fenômeno de estresse, ele expulsa as zooxantelas e se elas não voltam, se ele não se recupera a tempo para elas voltarem, ele acaba morrendo. Tem algumas larvas também de organismos que elas tendem a se assentar próximo aos seus iguais. E isso acontece através de pistas químicas que são deixadas na água e que elas vão reconhecendo que se existe organismos parecidos ali, ela também vai conseguir se estabelecer e que ali vai ser um lugar bom para ela conseguir se assentar, né? Então é como se fosse uma comunicação de que pode vir por aqui que vai dar certo. E na natureza não falta... Cola com a gente aqui que você se dá bem, né? É tipo isso. Na natureza não falta exemplos de relações de colaboração, assim, onde a gente vê até mesmo indivíduos de outras espécies colaborando para que eles possam estar juntos através de uma maneira saudável e que isso possa fortalecer a diversidade e aumentar a complexidade da vida, que a gente viu aqui, que é o que realmente gera saúde para o ambiente, não essa forma simplista de só eu preciso chegar lá, né? E em comunidades humanas isso também é muito visível, porque a gente sabe que a gente se sente muito melhor, mais motivado, mais feliz, mais fortalecido quando a gente tem esse senso de pertencimento, quando a gente se sente acolhido e quando a gente faz parte de uma comunidade saudável, que a gente sabe que vai ter alguém ali para estender a mão quando a gente precisar e que a gente vai estar ali também quando alguém precisar de ajuda, né? Esse pensamento egoísta ele é mais um pensamento europeu meio que imposto, né, pra gente em outros países também. Que os povos originários já pensavam na coletividade, né? Tanto que numa aldeia indígena todos são parentes, né? Todo mundo ali se vê como uma grande família. Diz aí que tem um pesquisador que foi estudar uma tribo na África. E no final da sua pesquisa, né, ele fez vamos fazer uma brincadeira, uma competição. Botou as crianças alinhadas e disse que quem chegar no final da linha, quem cruzar a linha primeiro, ganha tantos doces ou algo do tipo, né? E quando ele deu a largada, todas as crianças deram a mão e foram juntas e cruzaram juntas. Em contraponto, uma atividade em sala de aula também, que é muito mencionado nas aulas de licenciatura, é que uma professora falou para os alunos assim, vamos encher essas bolas aqui de aniversário, cheias de ar, vou dar uma para cada um. Quem chegar no final da aula com a sua bola intacta vai ganhar tantos pontos na média, como se fosse um trabalho, né? Ao invés de cada um cuidar do seu para que todo mundo ganhasse, as pessoas começaram a querer furar do outro, sabe? Olha o nível de dissociação, né? Nível que errado esse pensamento, né? São diferentes visões, mas mostra pra gente que é possível viver através da colaboração, só que a gente é tão minado com esse pensamento de competição que a gente acaba mudando, mas não que isso seja natural do nosso comportamento, né? Então, infelizmente a gente chegou a esse ponto, é um ponto crítico, vivenciando profundamente as consequências desse pensamento neoliberal egoísta que se fortaleceu da distorção da teoria da evolução, dos pensamentos de Darwin, ignorando completamente a necessidade da colaboração e do fortalecimento das redes para que a complexidade da vida possa criar condições necessárias, né, para manter a saúde, criar condições de saúde para os seres vivos. Mas ainda tem tempo, né? Ainda da gente bem. agir através dessa perspectiva
e fortalecer pensamentos e ações que tragam a regeneração para o planeta Terra e da gente poder ser um instrumento de vida que faça isso, né, tanto nas nossas relações individuais como comunitárias e planetárias, junto com todos os seres. Esse acho que é o principal convite do Okun desde que a gente começou esse projeto. Pois é, gente. Inclusive, notícia fresquinha para vocês. Inclusive, em março do ano que vem, a gente vai lançar, vai, né, ter a nossa primeiríssima imersão em ecologia profunda, tá? Tá super animado aqui, querendo trazer isso para vocês. Ao longo desse mês, ao longo de dezembro, né, a gente vai trazer mais informações tanto aqui pelo YouTube como pelo Instagram também. Então, fiquem ligados. Se vocês não seguem a gente no Instagram, segue lá. Se não segue aqui, segue, ative o sininho que a gente vai passar mais informações ao longo desse mês. Vai ser bem bonito, vai ser bem legal. Tá organizando uma coisa bem bonita para vocês e pra gente, né? A gente tá super animado, super animado. Sim, a gente tá ansioso para contar. E se isso também faz sentido para você e você também está comprometido a viver, pensar, sentir, agir através de uma perspectiva que colabore com o florescimento da vida e não só com o sentido de sobrevivência, comenta aqui, acompanha o nosso trabalho e fortaleça essa rede, porque em breve a gente vai trazer essas novidades que a gente está super feliz em poder compartilhar com vocês e vai ser muito melhor se vocês puderem dividir isso com a gente. Valeu, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem.